Aê! Agora sim. Então, pessoal, boa noite. Eu tô vendo aqui pelo chat, tudo que vocês forem mandando, eu vou dar uma olhadinha, tá? Hoje a nossa aula, eu vou tentar fazer uma revisão daquele caso clínico que a gente ia fazer para valendo 3, né? Aquele trabalhinho. Então, assim, não vai dar tempo de eu fazer a correção dele todo. Eu vou fazer a correção, pelo menos, das doenças, tá? Não é dos TPs que eu deixei para vocês, é daquele que eu deixei na classe, que tinham 8 doenças e 8 medicamentos, tá? Então, vou tentar na semana que vem trazer para vocês a parte dos medicamentos, que basicamente a nossa P1 vai ser isso, vai ser sobre essas 8 doenças e esses 8 medicamentos, tá? E como que a gente pode aí utilizar o método DADA para tentar resolver, tá? Enquanto eu estiver explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, joga no chat e aí no final, quando eu terminar, eu vou dar uma lidinha aí se alguém ficou com alguma dúvida. E pode ser que caia o sistema só, acho que esse Zoom só dura 40 minutos. Se de repente cair, é só retornar no mesmo link para entrar de novo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês acompanharem. Aqui, pronto. Então, só para a gente relembrar lá o caso clínico, aquele, né, do paciente que tinha fibrilação atrial, acidente isquêmico transitório, hipertensão, dislipidemia, diabetes, artrite, gastrite e depressão. Então, basicamente, hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então, o primeiro passo seria a gente criar uma tabela para se orientar, então, com as doenças, com os medicamentos e os problemas de saúde que ele apresentava, tá? Então, essa tabelinha vai ajudar depois na fase de estudo, na fase de avaliação desse paciente. Então, o segundo passo seriam entender as doenças. Então, primeiramente, fibrilação atrial. Essa fibrilação seriam movimentos não regulares, né? Então, a gente chama de que esses movimentos fazem essa fibrilação, eles fibrilam, eles tremulam, né? E atrial é porque é no átrio, ocorre lá no átrio. Então, não está batendo corretamente. E isso não está batendo, né? Não está contraindo corretamente. Isso provoca aí uma arritmia cardíaca. A arritmia é o ritmo desregularizado, né? Então, assim, quando esse ritmo cardíaco não está regular, podem faltar oxigenação em algumas células, porque o sangue não está completamente sendo bombeado. Então, o sangue não chega de forma eficiente para o corpo, né? E se não está chegando oxigênio eficientemente para as células, o corpo começa a se sentir fraco. Por quê? Porque não tem oxigenação, sem oxigênio, as células não conseguem lá na mitocôndria fazer a reação para gerar energia. Então, começa a ficar fraco, né? Como o ritmo cardíaco não está regular, pode ter algumas palpitações, algumas dores, a pessoa fica meio confusa, né? Pode até desmaiar pela falta aí de oxigenação. Aqui eu coloquei para vocês como é feito o diagnóstico. Então, aqui
como a gente pode ver, o normal é o átrio bater e depois o ventrículo bater. Bater que eu digo contrair, tá, gente? Então, o átrio contrai e depois o ventrículo contrai. E aqui, no normal, a gente consegue ver o átrio contraindo e depois o ventrículo contraindo. Óbvio que o átrio, quando ele contrai, ele passa esse sangue para o ventrículo. Então, uma batidinha, encheu o ventrículo de sangue. O ventrículo tem que bater mais forte para levar o sangue para o corpo todo. Então, aqui a gente consegue observar uma leve aqui, ó, mais força nos ventrículos do que no átrio. Agora, quando esse paciente aí tem uma fibrilação atrial, os átrios, eles estão insuficientes e aí eles começam a bater mais forte. Olha aqui, ó, tá diferente. Então, no caso do normal, é como se fosse essa diagonal para cá. Opa! Mas no anormal, a diagonal tá para cá. Então, esse é o diagnóstico, que é o eletrocardiograma, que dá para diagnosticar, e também o estetoscópio, né, quando o médico faz a escuta do coração, os batimentos estão irregulares. Para prevenir a fibrilação atrial, não existe uma fórmula mágica, na verdade, pode ser uma disfunção genética, né, fisiológica da pessoa, né, ou então alguns maus hábitos, né, como cigarro, sedentarismo, consumo excessivo de gordura ou bebidas, até alcoólicas, entre outras doenças aí, podem ser controladas, né, como a diabetes, hipertensão, controlar essas doenças, para aí sim diminuir, forçar esse átrio a contrair. Então, assim, se esse átrio está contraindo de forma irregular, ele perde o controle e pode acabar provocando formação de coágulos de sangue, né? E esses coágulos de sangue podem sair na corrente sanguínea, e aí quando eles chegam em uma artéria um pouquinho, de calibre um pouquinho menor, pode entupir. Então, a fibrilação arterial, ela pode evoluir aí para um infarto ou um acidente vascular. Então, esse entupimento aí vai ser devido à formação desses coágulos. Então, no acidente isquêmico transitório que ocorreu no paciente, foi por conta aí de um coágulo ou de algum trombo é o coágulo, ou por conta de alguma placa. Então, aqui nesse desenho, a gente consegue ver o sangue correndo e a formação de placas de gordura, né, que é o colesterol. No caso, aí não dava para saber nesse paciente se foi por conta do coágulo ou se foi por conta de uma placa. Mas, com certeza, teve uma obstrução que não foi total, foi uma obstrução parcial, por causa desse acidente dele ser transitório. Então, deu uma entupidinha, mas a força da corrente sanguínea conseguiu desobstruir, né? Gabriele? Gabriele? Oi. Por favor, coloca o seu microfone mudo. Obrigada. Bom, onde eu estava? Tá. Então, esse trombo aí, ou essa placa que obstruiu parcialmente, com certeza foi em alguma artéria que irriga o cérebro. Então, daqui para cima, se qualquer arterinha for entupida, né, tanto total ou parcialmente, a gente chama de acidente isquêmico. E aí os fatores de risco, basicamente, estão refletidos aí, aquela questão da prevenção, né? Quem tem fator de risco é quem não previne aquelas coisas, questão de controle de diabetes, hipertensão,
o colesterol alto, tabagismo, obesidade, entre outras questões aí que podem aí, acarretar nesses coágulos. Esses sintomas que eu coloquei para vocês aqui, esses sintomas são no momento em que está ocorrendo esse acidente isquêmico, ou seja, o momento que está ocorrendo essa obstrução. Então, normalmente, a pessoa se sente fraca e fica com a paralisia de um lado do corpo, né? Então, normalmente, quem tem AVC pode voltar ao normal, ou às vezes fica, né, com a cara torta. Isso já é um sinal no momento que tem aquela obstrução, né? Então, ele perde a sensibilidade, não consegue falar, fica meio confuso, a visão fica turva, tá? E aí, para detectar o acidente isquêmico, os exames são o eletrocardiograma, lá que a gente mostrou para vocês, o ecocardiograma. O eco, aí já consegue ver aí se existe coágulos no coração ou no cérebro, né? Exames de sangue ou o exame que é feito é para ver os fatores de risco também, tá? Sobre a hipertensão, então assim, pressão arterial todos nós temos, né? A nossa artéria, o que que ela faz? Ela é elástica, né? E ela consegue contrair e dilatar. A partir do momento que ela contrai, é para empurrar o sangue, né? Pensa numa mangueira, né? Quando a gente tem lá uma mangueira jorrando aguinha e a gente quer que pegue mais para frente, a gente não aperta. Isso aumenta a pressão da água. Então, a nossa artéria, ela contrai para aumentar a pressão do sangue, porque na hora que o coração bombeia, esse sangue tem que chegar lá no dedinho do pé, né? Então, é normal, é natural. Todos nós temos uma pressão arterial, pressão nas artérias. Que é a hipertensão, é aumentada essa pressão por um longo período, tá? Então, hipertensão fica uma pressão aumentada por um período bastante grande, tá? A hipertensão, ela é muito complicada porque ela não apresenta sintomas no dia a dia. Quando surgir alguns sintomas, muita gente sente aquela dor na nuca, né? A famosa dor na nuca. É quando essa pressão está aumentada já por um bom tempo, né? Então, é bastante complicado quando apresenta sintomas. Então, o ideal mesmo é aferir a pressão constantemente, né? Principalmente quem já tem histórico, ou quem tem histórico, né, de pessoas na família, ou quem tem tendência, ou a pessoa já vai aumentando a idade, né? Tem que fazer um controle. Então, nós farmacêuticos fazemos isso, né? A gente faz aquelas feiras, né, para aferir pressão, até verificar a glicemia. E, então, assim, dor de cabeça, na nuca, a pessoa pode sentir falta de ar, zumbido no ouvido, alguma tontura, aí são alguns dos sintomas. O que que pode desenvolver essa hipertensão é o hábito de vida mesmo, né? Então, às vezes é fator genético, mas muitas vezes são os nossos hábitos de vida. Então, obesidade, sedentarismo, o estresse, né? Bastante o estresse e o sal, que todo mundo fala, né? O sal pode aumentar a contração do coração. E aí, se a pessoa não trata, ou seja, ela fica com essa hipertensão por um bom tempo sem cuidar, acontece que essa alta pressão nesses vasos pode acabar danificando eles, né? Então, esse jato, né, essa pressão nesses vasos pode acabar danificando no fato de entupir, porque lembra que contrai, né? Lembra para o jato sair mais forte, não contrai? Então, ela vai estar sempre pressionando. Então, ela pode entupir, se ela está pequenininha, é mais fácil de entupir, ou então, por conta dessa vasoconstrição, ela pode até romper, né? Promover aí até hemorragias. Não grandes, né? Pequenas, mas isso ao longo do tempo
vai acabar danificando aí esse fluxo sanguíneo e pode acarretar em algumas consequências, como se entupir, né, um AVC, um infarto, insuficiência do coração, né, diminuição da visão, podendo chegar até a cegueira, insuficiência renal também, né. Bom, falando sobre a dislipidemia, que é o colesterol alto, né? O colesterol alto, que é a dislipidemia, ela se caracteriza como a gordura no sangue. Então, esse nível de gordura no sangue fica excedido. Aqui, nessa foto, a gente figura, a gente consegue ver essa gordura, né, esse colesterol aí acumulado nesse vasinho em amarelo, né? Então, assim, ter gordura no sangue é normal, todos nós temos, e é necessário até, né? Só que o que acontece? O acúmulo dessa gordura pode gerar a formação dessas placas nos vasos, né? Então, normalmente, ou a nossa alimentação tem um alto consumo aí dessa gordura, né? E aí o organismo não consegue eliminar o suficiente, então ele fica acumulado lá nas artérias, né? Também dislipidemia, assim como hipertensão, né, e outras doenças, é muito difícil apresentar o sintoma. Quando aparece o sintoma, que na verdade não é sintoma, é uma consequência, né, que é a obstrução desse vasinho, aí já está há muito tempo. Então, o ideal mesmo é fazer exames, né? E aqui eu estou mostrando para vocês os exames que podem ser detectados aí, os níveis de colesterol. Colesterol total, o LDL, o HDL e os triglicérides. Então, todo mundo conhece, né, a história do colesterol bom e o colesterol ruim. Por que colesterol bom? O colesterol bom é o HDL, e o HDL, por que ele é bom? Porque, na verdade, a função dele é retirar as moléculas de gordura. Então, por isso que a gente chama de colesterol bom. Então, ele é aquele que vai lá e faz a limpeza. Aí, o LDL, ele faz outra função, que é mais auxiliar na formação dos hormônios. Só que o que acontece? Nesse processo da formação de hormônios, ele acaba promovendo uma oxidação das células de gordura. E essa oxidação é que promove a adesão dessa gordura oxidada no vasinho, aderência, né? Então, quando ela está um pouquinho oxidada, ela começa a aderir nas artérias. E aí vai fazendo a formação das placas, né? E assim, por que pode aumentar o colesterol alto? Mesmo problemas das outras doenças, né? Além da alimentação rica em gorduras, bebida alcoólica, sedentarismo, fator genético, alterações em algumas doenças, como diabetes, aqui entra a tireoide, entre outras doenças, tá? E a principal consequência se é a formação dessa placa, então, algum risco aí de obstrução desse fluxo sanguíneo, né? E assim, a maioria das vezes acontece essa obstrução aí no coração, né? Então, os vasos sanguíneos do coração são mais afetados. Para tratamento, então, só os medicamentos lá que conseguem regularizar os níveis de HDL e LDL. Bom, na diabetes, o que é a diabetes? A diabetes, ela pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A do tipo 1, ela é uma doença autoimune. Então, a pessoa, ela não consegue sintetizar a célula, né, o hormônio aí responsável por introduzir a glicose na célula, que é a insulina. Então, aqui eu tenho o pâncreas, deixa eu colocar aqui no ponteirinho. Aqui eu tenho o pâncreas, esse amarelinho, e ele, dentro das células dele, tem um tipo de célula beta que produz a insulina.
né? Então, a célula beta vai lá e produz essa insulina. Essa insulina é secretada na circulação sanguínea e ela fica circulando lá para chegar nas células. Quando ela chega nas células, ela se encaixa num receptor de insulina e ela, quando ela se encaixa, ela meio que abre uma chavinha e fala: pode abrir aqui para entrar a glicose. Então, na hora que a insulina se encaixa na célula, ela abre uma chavinha e começa a entrar glicose. Ou seja, se eu não tenho a insulina, essa chave fica fechada, não tem a chavinha. Então, quando a glicose chega na célula, ela está com a porta fechada, ela vai embora, ela volta para a corrente sanguínea. Então, a diabetes, então, é a presença dessa glicose no sangue, certo? E do tipo 2 é quando esse pâncreas produz pouca insulina, porque ele já está desgastado, né? Então, uma pessoa que consome muito doce, muitas substâncias aí com açúcar, vai secretando ao longo da vida, chega uma hora que o organismo cansa. Então, do diabetes do tipo 2 é quando a pessoa produz pouca insulina, ou que esse receptor já está desgastado. Na hora que a insulina chega para se acoplar, ele não consegue se encaixar. E aí a gente chama de resistência à insulina, tá? E tudo que eu falei, gente, tá nesse slide aqui, tá? Os principais sintomas, assim, da diabetes do tipo 1 e 2, eles começam iguais, né? Que é aquela vontade frequente de urinar, muita fome, muita sede, inclusive até às vezes do emagrecimento. E no diabetes do tipo 2, além desses sintomas, aí já começa a piorar por questão de infecções frequentes, as feridas que não conseguem se cicatrizar, demora muito, por questão aí da glicose nessa corrente sanguínea, pode alterar a visão, os formigamentos nos pés. Por que formigamentos? Porque pode afetar aí os nervos também, né? E aí, para diagnosticar a, a diabetes, é feito lá os exames, ou o teste rápido, aquele de glicemia que a gente conhece, né? Que não pode ultrapassar de 130 em jejum, tá? Normalmente, quando a gente faz essas feiras, às vezes as pessoas não estão em jejum. Então, não é para fazer cara de assustado quando vê uma glicemia muito alta, né? A gente tem que conversar para ver quando que comeu a última vez, se faz a detecção frequentemente ou não, então não vamos se assustar. Mas tem a diabetes, né? Ela é meio complicada, principalmente do tipo 2, que a pessoa viveu uma vida comendo normalmente e depois ela teve essa restrição. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer o exame amanhã, então eu vou fazer jejum uns 2, 3 dias aí de doce, mas existe o exame da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, o que acontece? Não vai verificar o quanto de glicose está no momento naquele sangue. Ela vai verificar o quanto que a glicose se ligou em uma hemoglobina, e essa hemoglobina, ela vive aí mais ou menos de 3 a 6 meses, né? Então, esse exame de hemoglobina glicada é para ver o quanto as hemoglobinas estão ligadas a essas moléculas de glicose. Então, o resultado aí dá mais ou menos por 3 meses de, de glicemia no sangue, ligada lá na hemoglobina. Então, o paciente não consegue mentir, né? E as consequências aqui, pessoal, eu deixei com essas letrinhas menores. Todas essas letrinhas menores são coisas que não irão cair na prova, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a essas explicações que não irão cair na prova. Mas é mais a título de curiosidade para entender o porquê que acontece isso. Então, assim, uma pessoa que tem diabetes diabetes não, né? A doença chama diabetes. Ela que mantém a glicose muito alta no sangue por muito tempo pode causar insuficiência renal. Então, aqui está a explicação, o porquê que pode causar essa insuficiência renal,
tá? Mas é importante vocês saberem que ela pode causar isso. Problemas nos pés e nos membros inferiores e problemas nos olhos, tá? Aqui toda a explicação do que, por que a glicemia alta pode causar problemas nos olhos, tá? Na questão da artrite, ela também, assim como a diabetes do tipo 1, é uma doença autoimune. Então, o que significa isso? Lá na diabetes, as células beta lá do pâncreas, elas não produzem insulina. Por quê? Porque o próprio organismo da pessoa destruiu aquelas células. Na questão da artrite, também, nosso sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa, não reconhece as nossas células saudáveis, e aí começa a produzir anticorpos para destruir as nossas próprias células saudáveis. E aí, no caso da artrite, ela começa a destruir células das articulações. Então, começa a prejudicar lá o revestimento das nossas articulações. Aí pode causar inchaço, pode até, às vezes, deformar o osso, né? Claro que não somente articulações, em alguns casos assim, mais graves, pode afetar até outros órgãos do corpo. Os sintomas, então, basicamente, dor, inchaço, aumento de temperatura nas articulações, né? Normalmente tem aquela famosa, que é a rigidez matinal, né? Que a pessoa acorda endurecida e ao longo do dia ela vai melhorando, né? Mas não só nas mãos, tá, gente? Estou mostrando aqui, mas é no corpo todo, nas articulações do corpo todo. E como que ela pode ser diagnosticada? Então, normalmente é feito um raio-x, né? Aquelas radiografias que a gente consegue ver aí a deformidade da articulação, tá? E também em exames de sangue. No exame de sangue, pode aí coletar para detectar esses fatores reumatoides. É como se fosse lá o anticorpo, né? Lembra que eu falei que o anticorpo vai lá e destrói as células saudáveis? Então, quando vai fazer o exame de sangue, puxa-se esses anticorpos que destroem. A gente chama de anticorpos fatores reumatoides, tá? Então, eles estão bastante elevados, porque a gente tem, né, os anticorpos que vão destruindo naturalmente, né? Mas quando a pessoa tem uma doença autoimune, esses anticorpos estão aumentados. As consequências aí são as complicações, né? Como eu falei para vocês, não vai ser cobrado, é só título de curiosidade, o porquê que causam essas complicações, tá? Nos nervos, normalmente é o que acontece? Vai com essa inflamação nas articulações, vai comprimindo os nervos, tá? Então, pode gerar complicação no nervo, alguns problemas cardíacos e alguns problemas nos olhos. Então, a pessoa que tem artrite, nós, como farmacêuticos, devemos orientar, sempre acompanhar com um oftalmologista, né? Porque a artrite pode causar muitas inflamações nos olhos. Gastrite. Então, o que é a gastrite? É uma inflamação, uma infecçãozinha ali, dependendo do grau, né, até uma erosão lá no revestimento do estômago. Eu costumo comparar a gastrite como se fosse uma afta, né? Quando a gente tem uma afta, ela dói pra caramba, né? Gente, temos mais 10 minutos aqui, apareceu. Mas calma, vai dar tempo. A gente tem uma afta na boca e dói, né? Quando encosta, qualquer coisa dói. A gastrite é basicamente como se a gente tivesse essa afta lá no estômago e a gente secreta ácido clorídrico para fazer a digestão, né? Imagina um ácido nessa afta, por isso que geram essas dores, né? E algumas pessoas, elas também podem ter a presença de uma bactéria que se chama Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela vive lá no estômago, mas se a pessoa desenvolve a gastrite, ou seja, essa inflamaçãozinha ou infecçãozinha nessa parede do estômago, pode piorar o quadro junto com essa bactéria, tá? Os sintomas aí da gastrite são aquelas queimações, azia, né? Às vezes a pessoa fica muito enjoada para comer, porque não consegue, né? Pode até chegar a vomitar. No caso aí de manter
essa inflamação, essa infecção na parede do estômago, ela pode começar a sangrar, que no caso ficar muito agredida, né? Essa ferida lá no estômago, pode rasgar e sangrar, tá? Provocando aí ou as fezes mais escuras ou até mesmo vômitos de sangue, tá? Alguns fatores aí que podem aumentar a pessoa de desenvolver gastrite. Uso de anti-inflamatórios, né? O uso de anti-inflamatórios, gente, não tem nada a ver com a questão física, ou seja, não é porque tomou, ai, nossa, bateu, doeu. É uma questão, vocês vão dar uma pesquisada, né, no nosso diclofenaco, vocês vão entender o porquê, mas é mais por causa da mucosa gástrica mesmo, né? Na idade, então, quanto mais velha aí, diminui a produção do muco que protege o estômago, o alcoolismo, o estresse, outras doenças autoimunes também podem agredir essas células protetoras do estômago. Normalmente, o exame para detectar, além dos sintomas, né, que a gente explana aí para o médico, os exames de endoscopia, que entra aquela câmera lá e consegue visualizar essas feridas no estômago, né? Se não for tratada, essa feridinha aí pode virar uma úlcera. A úlcera é quando já tá, as células estão bastante machucadas e até às vezes mortas, né? Então, a úlcera normalmente tem aquele aspecto bastante escuro, né? Também por conta de sangramentos, né? Se manter aí essa gastrite, pode causar problemas renais, obstrução intestinal, né? Em casos raros, levar à morte, mas é bem raro por conta do diagnóstico mais rápido. E para finalizar, a gente tem a depressão. A depressão, bom, o diagnóstico aí é bastante complicado, né? Porque muitas vezes nem a pessoa aceita que ela está. Mas, fisiologicamente, ela é caracterizada aí pela diminuição diminuição dos neurotransmissores, né? Muitos dos nossos neurotransmissores estão ligados aí com a nossa sensação de bem-humor ou de bem-estar, como a noradrenalina, a dopamina, ou até mesmo a serotonina, né? E aí, a pessoa que tem essa diminuição do bem-estar, do prazer pela vida, né? Às vezes fica muito ansioso, ela apresenta aí sinais de depressão. Os sinais são vários, então, às vezes, pode simplesmente de um cansaço, uma fraqueza, como pensamentos pessimistas, né? Que a pessoa fica pensando na morte, né? Como a gente fala, síndrome do pânico, já vai aumentando aí casos mais graves. Mas para ser diagnosticado, ela precisa apresentar aí pelo menos uns 5 desses sintomas, né? Ou mais aí, que começa a provocar aí distúrbios, ou distúrbios não, né? Eu coloquei distúrbios aqui, mas começa a afetar a vida da pessoa, né? Tanto o profissional como o familiar, né? Os relacionamentos. Então, começa a afetar, né? Além aí de ser um fator fisiológico, então a queda nos neurotransmissores, a depressão, ela pode ser desenvolvida por um estresse emocional, né? Então, muitas pessoas que passam por um período aí de alguma mudança muito brusca, né? Pessoas que perdem pessoas, aquelas questões mais emocionais aí também pode diminuir essa liberação de neurotransmissores. Tá? E aí, se não tratada, pode acarretar aí outros problemas, não ser sociais, né? A pessoa que tem uma depressão, o sistema imunológico dela fica muito baixo, né? Então, aí o organismo começa a aparecer outras doenças que, consequentemente, podem aparecer, tá? Então, hoje a gente falou sobre as doenças. Deixa eu tirar aqui, stop share. Hoje a gente falou sobre as doenças. Na semana que vem, eu vou falar sobre os medicamentos, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, que o chat estava bombando aqui, então eu vou ver se tem alguma pergunta para eu responder. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar, escrever agora aí, que eu vou responder.
Professora, esses slides estão no portal? Eu acredito que eu já coloquei esses slides no portal, e se eu não coloquei, eu já vou colocar agora, tá? O que faz a gordura se aderir na parede do vaso é aquela oxidação do colesterol LDL. Ele tem uma função aí de ajudar na secreção dos hormônios, tá? O colesterol, gente, é importante para o nosso fisiológico, tá? Então, o colesterol LDL, o que ele faz? Ajuda lá na secreção dos hormônios. Enquanto ele faz isso, ele pode promover uma reação que é chamada de oxidação. Oxidação é quando o oxigênio vai lá e deteriora, né? E aí, deteriorando algumas moléculas de gordura, elas ficam mais susceptíveis aí a se aderir na parede do vaso. Por isso que elas vão se acumulando, tá? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida. LDL, calma, a patologia? Eu não entendi a pergunta. Calma. LDL é um tipo de colesterol. Esse colesterol que ajuda aí nos hormônios e acaba oxidando, promovendo facilidade de se aderir na parede do vaso. Mas a patologia é a dislipidemia, que é o colesterol alto. Sim, eu acho que eu não coloquei no portal, para vocês estarem perguntando, é porque eu não coloquei, mas eu vou colocar sim para vocês no portal. Abre outro depois, você está falando outro Zoom? Se precisar, tá, ainda a gente tem mais um tempo, mas se precisar e cair e a gente estiver conversando, eu abro outro sim. Quando fizemos a pesquisa, algum desses medicamentos que o paciente fez pode causar depressão. Então, essa depressão dele, eu poderia falar que pode ser medicamentosa? Você pode sim sugerir que algum desses medicamentos podem estar causando a depressão, mas a gente não pode afirmar, porque eu não tenho datas de quem veio primeiro. Eu não sei as datas que ele começou a tomar um medicamento, que ele apresentou essa depressão. Então, eu posso sim deixar lá que eu estou ciente que pode acontecer por causa de um medicamento, mas eu não posso afirmar, tá? Professora, o TP ainda precisa ser entregue? Sim, podem me entregar o TP. Eu sei que muitos alunos aí estão trabalhando loucamente, né, por conta que pessoas mais velhas foram afastadas, aquela questão. Então, assim, eu não coloquei data, não tem data de entrega ainda, mas vai fazendo, quando der um tempinho, vai fazendo. Uma pergunta, mas eu preciso me prolongar muito nas respostas do TP, porque a senhora é bem sucinta, eu sigo o mesmo caminho. Não precisa se assim, prolongar muito na resposta. Se você for eficiente na resposta, não precisa ficar enchendo linguiça, não gosto disso. Talvez vai cair, gente. Qualquer coisa a gente abre outro, tá? Mas tem mais alguma pergunta? Digitem aí. Vamos lá. Medicamentos na nosso próximo encontro, na semana que vem. Então, quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre os medicamentos, tá? Então, na nossa P1, vai cair um pouquinho sobre o método Dader, quais são as fases, o que é PRM, aquela coisa. Aí vai cair sobre essas doenças e os medicamentos. Então, fiquem tranquilos que sobre os medicamentos a gente vai ver semana que vem. Pergunta sobre o trabalho. Tem que ter uma ordem de organização das informações? Posso falar? Não tem uma ordem. O importante é você falar sobre as doenças, sobre os medicamentos e tentar relacionar tudo isso para achar os PRMs, tá? Então, não precisa ter uma ordem assim tão...
organizado? É assim, organizado de uma forma que você lendo entenda, quando você for me entregar, eu entenda, eu compreenda o que você quis dizer. Estão muito apavorados quanto à quantidade de TP. Bom, então você pode ficar tranquila, eu não sei quem, Bia, então você pode ficar tranquila, porque essa semana eu não vou passar TP, na verdade é só hoje, né? É isso daqui. É sobre, na verdade, hoje é resolução do trabalho, e na semana que vem também, resolução na parte dos medicamentos. Então, não estou passando mais TP. Os TPs que eu passei, ó, da semana passada, foi sobre o coronavírus, né? Então, eu quis envolver aí por que as pessoas estavam falando dos diabéticos, hipertensos, lá, as pessoas com problema no coração, né? Até com insuficiência renal, coloquei, para vocês entenderem o porquê que as pessoas com doenças poderiam ser mais susceptíveis ao coronavírus. Esse TP, gente, não precisa entregar, não vai valer nota. O único TP que vai valer nota, que é para entregar, é o primeiro, que tem, acho que, se eu não me engano, 2 perguntas só. Então, não se apavorem. Talvez, eu concordo que todos os professores estão colocando, né? Aí acaba ficando muito, mas eu não estou pedindo muito, não. Vamos lá. Entendi. A maioria estão loucamente trabalhando, compreendo perfeitamente. Estamos com muito TP, a senhora vai colocar a correção dos outros? Então, como eu falei, né? Só o único que é para entregar é o primeiro TP. Aquele caso clínico que eu coloquei para vocês, acho que tem 2 perguntas. É esse. Eu prefiro, na verdade, corrigir o TP na classe, quando a gente estiver junto de novo, porque aí é mais fácil de tirar as dúvidas, tá? Então, esse daqui eu só estou colocando porque era o que eu ia colocar que vai cair na prova, né? Mas esse outro TP, não vou corrigir, a gente corrige pessoalmente, tá? Principalmente por causa de cobrança, não vou cobrar. Em relação aos outros TPs, que também são casos clínicos, a senhora irá debater sobre cada ou prefere, se caso tiver dúvida, perguntar? Teve bastante pessoas que me procuraram sobre dúvidas desse primeiro TP que eu coloquei, mas tá bem simplesinho, acho que eram 3 medicamentos para falar o mecanismo de ação e se tinha alguma interação entre eles. Era basicamente isso, esse primeiro TP. Então, se caso tiver dúvida, pode mandar mensagem ou no grupo ou em particular que eu respondo. São 2 trabalhos valendo ponto. O passado em sala e esse das perguntas. Isso. O que vai valer ponto é aquele que a gente fez na classe. Vocês lembram que, se eu não me engano, era sobre a reação anafilática lá da pessoa com a penicilina. Vocês lembram desse TP? Que a gente fez na sala de aula. E esse outro que está no portal, que tem essas 2 perguntas. São 2 perguntas. Fiquei com dúvida na primeira questão. Eu dei uma firulada, assim, mas basicamente é para você explicar o mecanismo de ação de cada medicamento. Se eu não me engano, são 3. Viu, Joana? Você falou que ficou com dúvida na primeira questão. São 3 medicamentos. Na primeira questão, só fala para mim o mecanismo de ação de cada um. Básico. O TP que a senhora passou na aula da menina do choque anafilático vai ser para entrega também? Sim. Vocês não me entregaram, né? Mas a gente já fez. A maioria já estava terminando. Foi porque acho que o Pandini entra às 8, né? Ele tomou a minha aula. Não tem problema. Mas guarda aí que vocês já estavam terminando.
Então, guarda ele que vai entregar junto com esse TP outro. Algumas pessoas já entregaram. Eu acho que sim. Entregaram. Estava confusa na questão da quantidade de pessoas que entregaram ou não, mas eu lembrei que o Pandini entrou na aula e algumas pessoas não entregaram. Pode. Se tiver dúvida, me manda. Por exemplo, eu fiz, eu não sei se está certo, se eu pesquisei certo. Me manda por e-mail, que eu respondo. Deixa eu colocar aqui, ó, Bárbara Gomes, @unisanta.br. Então, aqui está meu e-mail. Pode enviar para o meu e-mail para saber se reais, viu? A máscara. Aí tem a taxa de entrega. Opa! A máscara é 30. Letícia! A máscara não, a corda. Eduarda! Tá fazendo chamada. Não é chamada, é para desligar o som. Calma. Calma aí que eu tô lendo aqui a pergunta da Leandra. Quando a senhora explicou sobre o TP do caso clínico na lousa, não tinha interação, mas no slide tinham. Precisaremos colocar as interações? Leandra. Cadê Leandra? Tira o seu do mudo e fala comigo, que eu não entendi a sua pergunta. Pode falar. Boa noite. Oi. Quando a senhora estava explicando do caso clínico 1, na hora da gente fazer o trabalho, eu fui seguindo a lousa. Então, tinha lá a interação do medicamento em relação a exame eu não estou sabendo me expressar. Quando o medicamento tem alguma interferência no exame, professora. Então, assim, essa parte a gente fez. Aí depois, quando eu fui pegar o slide, que estava explicando direitinho como era para fazer, nos slides estava pedindo interação medicamentosa. E a gente não fez. Então, professora, precisa fazer a parte de interação medicamentosa ou não? Mas de qual caso que você está falando? Do que vai ter na prova, professora. Do caso clínico, é aquele que a senhora escreveu na lousa, um por um. Grandão. O grandão, isso. Não, precisa pôr interação medicamentosa. Então tá bom, professora. Porque a gente colocou só a interação nos exames. Se tem alguma interação... Não é só nos exames, interação medicamentosa também. Tá bom, professora. Obrigada. Tá bom? Nada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Joana, é isso mesmo. Então, você vai explicar os mecanismos de ação na primeira questão. Na segunda, vai falar, basicamente, a associação dos três seria interação medicamentosa. Se existe alguma interação medicamentosa que pode causar algum dano ao paciente. É isso mesmo, Joana. Esses medicamentos é o de grupo, que foi dividido 3 para cada. Caroline, eu acho que é isso mesmo. É aquele que eu passei em sala e eu falei das doenças hoje e semana que vem eu vou falar dos medicamentos. Que foi? Não sei, surgiu umas risadas aqui. E eu acho que é isso. Alguém mais? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então eu vou fechar aqui. Foi da chamada, tá, entendi. Então, eu queria conversar com vocês, né? Porque, assim, que situação que a gente tá, é uma loucura isso. Nunca imaginei, eu sempre estudei no colégio sobre pandemia, mas eu nunca imaginei que a gente ia viver isso, né? É algo que era coisa de livro. Nunca imaginei que o mundo inteiro ia parar. Mas é uma situação que todo mundo está sentindo. Eu só espero de coração que vocês fiquem bem,
Porque, assim, eu tenho conhecidos, então, assim, eu sou farmacêutica, vocês vão ser, e meus colegas são farmacêuticos, e muitos trabalham na área de hospital. Teve um colega no ambiente hospitalar que deu positivo, graças a Deus, ele ficou internado 3 dias e já saiu, né? Então, assim, a gente atua na linha de frente, sim. Tenho outra colega, muito colega minha, que estudou comigo, já faz 15 anos, mas a gente mantém a amizade, e ela trabalha na casa de saúde, também tem um filho pequeno e está sentindo sintomas, fez o exame, está aguardando o resultado. Então, assim, é muito complicado para nós. Nós somos, vocês, né, são alunos diferenciados do colégio, da faculdade. Porque um aluno de publicidade e propaganda, de engenharia, ele está lá na casinha dele, né? A gente já não. Então, assim, eu sei que alguns alunos fazem estágio ou trabalham em drogaria, ou até mesmo no hospital. Então, assim, eu sei que muitas pessoas saíram do hospital por serem mais velhas, vocês estão trabalhando dobrado, tem muita gente que está nessa situação. Então, assim, eu compreendo, é uma situação muito delicada, mas eu espero que isso não atrapalhe o andamento de vocês. Então, eu resolvi falar sobre as doenças hoje. Eu sei que vocês iam entregar valendo nota, a professora está postando a resposta. Tô postando a resposta. Mas agora o que importa é a gente se entender, sabe, de uma maneira tranquila, ninguém ficar desesperado e se cuidar, né? Porque, assim, a matéria a gente pode rever de novo, se alguém perder emprego, acontece, né? A gente vê isso daí depois, o mais importante é a saúde, né? Eu vou colocar aqui. É isso. Então, assim, não tá fácil para ninguém, né? Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. Graças a Deus, a gente não está passando nenhuma necessidade, não é verdade? Então, assim, são situações, né, que a gente tem que viver, mas complicado. Mas eu só penso na saúde, né? Vamos pensar na saúde de todo mundo. É difícil. Mas a gente vai voltar, né? Então, eu acredito que logo, logo vai diminuir esse contágio, a gente volta ao normal. Eu acho que o pior de tudo é voltar e não poder abraçar ninguém, porque eu sou assim, não sei. Mas fiquem tranquilos quanto à questão da cobrança desses TPs, tá, gente? Não pensa na nota agora. Pensa em não deixar esquecer, sabe assim, a matéria. Então, sempre dá uma lidinha da matéria no dia da matéria, assim, sabe? Então, assim, hoje era a nossa aula do Pandini. Pega o caderno, dá uma lidinha, pega os slides, dá uma lidinha para vocês não ficarem muito longe da faculdade, tá? Eu agradeço as mensagens de coração, tá tudo certo, mas semana que vem a gente volta. Eu não sei se eu deixo aí no portal, eu vou ver se eu coloco no portal para vocês. E o nosso vídeo de hoje, não esse segundo, tá? Mas o primeiro, eu vou deixar para vocês o link, então vocês vão ter acesso o quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu vou deixar o link lá no portal, vou deixar o link no grupo para vocês, tá bom? Então, se cuidem da saúde de vocês, das pessoas que estão perto de vocês, que isso é o mais importante. O resto a gente corre atrás, tá bom? Muito obrigada a todos, adorei as mensagens, tá bom? Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Até semana que vem.